Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Amanda Vanzelli. A gente vai conversar sobre lesões de mama e reposição hormonal. É algo que surge muita dúvida no consultório. Convidei a Amandinha por conta disso, porque as pacientes ficam desesperadas, né, quando vem qualquer alteração ali no ultrassom, e às vezes até alguma alteração que é benigna, né? Então por isso que acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Amandinha, se apresenta. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Primeiro, por você, que é uma pessoa que eu amo de paixão e admiro, e pelo projeto, né, maravilhoso aí, com assuntos tão importantes para as mulheres. Não podíamos deixar de falar da mama, que eu acho que é, como você disse, um dos maiores medos, né, preocupações que as mulheres têm. Acho que elas se preocupam com a mama e com o resto. A mama está lá em primeiro lugar. Eu sou ginecologista, obstetrícia, obstetra, né? Já não faço mais a obstetrícia. Sou mastologista de formação. Estou junto com a Pano no grupo da Hormones Mentor, então a gente está bem estudando muito, se preparando muito para cuidar dessas mulheres aí dos 40 a mais. Na verdade, foi assim que eu conheci a Amandinha. E a gente. Foi amor à primeira vista, né, Amandinha? A gente, no nosso primeiro encontro, a gente já Sim. ficou super próximas, assim. E faço, né, das suas palavras as minhas também. Então, assim, foi uma super conexão. Amo. E a Amandinha, sempre que a gente tem alguma dúvida de mama, a gente coloca lá, manda os exames. Então, assim, eu acho que isso também ter, né, essa proximidade no grupo deu pra gente muita tranquilidade, né, Amandinha? E ter, né, também, claro, o André e toda a expertise do grupo, cada um com a sua especialidade, dá pra gente muita segurança, né, de seguir nesse processo da menopausa, melhorando a qualidade de vida das mulheres, né? Então a gente tá cada vez mais confortável aí. E aí ter uma mastologista no grupo, né? Meu Deus, isso é maravilhoso. E aí, Mandinha, eu queria trazer assim, né? A gente sempre faz ali de rotina os exames, até acho que a gente pode falar sobre isso. Uhum. Qual seria a recomendação para o rastreio de rotina para uma mulher que chega no consultório? Uma mulher, vou colocar 35 mais. Acho que podemos começar daí, né? O que você sugere? Uhum. Ótimo, ótimo. Qual seria o É, é rastreio? O que impor- eu preciso fazer? Importante a gente falar sobre isso, até porque assuntos novos estão em pauta e antes que as pessoas criem novas condutas, vamos explicar o correto aqui, né? Então, Maravilhosa. assim, os exames eles são indicados em diferentes idades por algum motivo. Então, é por conta da densidade mamária, que a mama é extremamente densa quando a gente é jovem e ela tende a ficar menos densa, mais gordurosa, né, conforme a gente vai envelhecendo. E uma mama extremamente densa é uma mama difícil de ser visualizada, vamos dizer assim, através de exames de imagem. Pensa numa massa de pão, ela é toda compacta, você tenta olhar, tirar uma foto, você não enxerga o que está ali por dentro. Então, nas mulheres mais jovens, o indicado é sim fazer um exame físico com o especialista. Eu falo hoje em dia que o autoexame serve para quem não tem outra alternativa, porque qualquer outra alternativa é melhor do que o autoexame, né? Então, que seja um exame, pelo menos do médico, que tenha A aquele expertise. expertise para fazer o exame, a palpação. Então, as mulheres de 35 até 40 anos é o exame físico e o ultrassom de mamas, que é um exame que tem uma sensibilidade boa para as mamas densas. A partir dos 40 anos, a mamografia entra na jogada, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a mama começa a ser lipossubstituída e a mamografia é capaz de detectar as alterações. Antes disso, uma mama densa, a mamografia não vai visualizar, ela vai ver aquele borrão branco, que não dá para ver nada. Então a gente fala que a lesão fica escondida por debaixo desse parênquima. Por isso que a mamografia amassa, né? Ela é como se a gente passasse aquele rolinho de pão na massa de pão para amassar e conseguir enxergar o que está ali. Esse é o intuito da mamografia, por isso que ela amassa, por isso que ela incomoda, né? Por Por isso isso que que as ela é mulheres chata. fogem dela, exato. Mas você sabe que Mas eu é fiz, para eu não isso. achei nada demais. As Eu pacientes também não reclamavam. achei. Eu fiz já duas vezes e eu falei assim: ah, o povo reclamava tanto. Eu falei, nossa, gente, é isso. Claro que não é nossa, que delícia, eu vou ali fazer, mas tipo.
Eu tive a mesma impressão, meu fã. Eu falei, nossa, gente, mas eu falo para os pacientes, escolha o melhor momento do seu ciclo para fazer, né? Não vai querer fazer ali na Pré-menstrual, pele, né? porque aí você vai sentir mais dor mesmo, né? A É. gente já está mais sensível emocionalmente e a mama muito mais edemaciada. Então, pula essa Ô, parte. Mas Mandinha, então, só te cortando um pouquinho, essa história do autoexame, eu lembro muito daquela campanha que teve aquela camiseta do alvo de câncer de mama, que várias uhum, artistas faziam. E aí, eu lembro que tem um colega mastologista aqui da região, que foi até meu professor, e aí eu conversava muito com ele sobre isso. E eu lembro dele falando assim, que essa história do autoexame, ele seria interessante se a gente tivesse mesmo esse entendimento, mas que muitas mulheres faziam esse autoexame e aí saíam desesperadas, porque palpava a glândula uhum, mesmo, e aí falava assim, meu Deus, tô com câncer, e gerava todo talvez um desespero, achando que tinha, né, sei lá, uma patologia, uma doença. Ou aquelas mulheres que palpavam, falaram, não, não sinto nada, não tenho absolutamente nada, tô super não bem. faziam nada. Então, por Exatamente. isso que essa ideia desse autoexame meio que caiu por terra. E aí hoje, né, muito se orienta sobre o autoconhecimento, né? Conhecer a sua mama, olhar o aspecto da sua mama, entender sobre o mamilo, né? Então ver se tem alguma lesão diferente. É claro, né, às vezes até eu vejo que muitas pacientes trazem, foi o meu parceiro que notou esse nódulo, né? Uhum. Então por isso que eu acho que é o grande processo em tudo na vida, né? Ele é o autoconhecimento. Então você é a pessoa que conhece o seu corpo, você é a pessoa que tá ali observando, percebendo mudanças. Então eu acho que isso também até para trazer para as pacientes, porque ainda tem muito essa crença, né? Então meio que caiu por terra, mas claro que é importante a tua observação. E aí outro ponto importante é que a mamografia, ela faz o diagnóstico de uma lesão de câncer 4 anos antes dela se tornar palpável, né? É Uhum. isso mesmo? Exatamente, e por isso que é isso que a gente diferencia, né? Não é uma coisa ou outra. Eu fiz ultrassom, tá tudo bem, eu não preciso fazer a mamografia. Perfeito. Não, são avaliações completamente diferentes. O ultrassom, ele consegue detectar nódulos, então lesões já formadas, vamos dizer assim, né? A mamografia, ela detecta microcalcificações, que são as lesões pré-cancerígenas. Por isso que ela é um exame de detecção precoce. E por isso que a gente bate tanto no martelo de que é um exame extremamente necessário e que até que se prove o contrário, tem que ser feito anualmente. Não é para as pessoas criarem esses questionamentos de, eu vou fazer a cada 3 anos por conta de radiação, Aliás, por essa era uma conta pergunta que eu disso. queria fazer. Agora tá aí, não vou citar nomes, mas tá em alta uma história aí de que a gente não precisa fazer porque a mamografia causa câncer e que, sei lá, tem várias Uhum. crenças aí que são faladas, né? Acho que o Sim, principal é sim. que mamografia causa câncer. Eu, eu recebi, no momento que saí na mídia, eu recebi vários directs de pacientes ou de seguidoras questionando isso. E o que eu falei assim, resumidamente, né? Eu falei, gente, que é um exame que tem radiação, todo mundo sabe. Radiação é uma coisa inócua? Não, a gente sabe, é radiação. Só que a dose de radiação é extremamente baixa, né? Quem as pessoas vão o tempo inteiro no pronto-socorro com Eu uma ia dor e falar faz isso. tomografia, e faz isso e faz aquilo por nada. E na hora de fazer a mamografia, que é um exame que vai detectar precocemente o câncer, elas acham melhor não fazer, né? Então, as pessoas gostam de viver em emergência, né? Quando acontece a emergência, ela faz qualquer coisa para rastrear precocemente. Não, né? Então, assim, tem que ser feito todo ano, sim. A gente sabe que tem radiação, sim, mas é uma dose muito pequena. Hoje em dia, as máquinas estão extremamente modernas, né? Eu falo que quanto mais moderna é a máquina, as mamografias digitais, menos radiação ela vai emitir. Então, se a gente Perfeito. colocar na balança o que a mamografia nos traz de benefício para o risco que ela oferece, acho que não tem nem balança para isso, né? Quem vai correr o risco de descobrir um câncer 2 anos depois, né? Porque se você pular 2 anos Muda depois, muito o né? desfecho, né? Então não faz sentido nenhum. Muda muito o desfecho, né? E hoje o que mais se fala, né, é o diagnóstico precoce. É por isso que a gente faz os nossos exames, né? Então, não sei nem se seria rastreio, é com o objetivo de ter uma detecção precoce para que você tenha É, cura mesmo, né?
E é muito bacana, gente. Você falou isso, eu me lembrei de um outro assunto que no mês de outubro, né, tem o Outubro Rosa e as pessoas falam muito do. Ah, é mamografia, previna-se do câncer, faça sua mamografia, previna-se do câncer. Desde quando a mamografia previne câncer, né? A mamografia detecta precocemente uma alteração. Então, a prevenção do câncer é o que você vai fazer antes de fazer uma mamografia e descobrir a alteração, né? Então, a mamografia é um exame para detecção precoce, não é um exame não existe prevenção. A prevenção é você ter um estilo de vida saudável, uma alimentação Maravilhoso. saudável, fazer atividade física, não ser, né? Não ter sobrepeso, obesidade. E isso é prevenção. Eu até falo, mais importante é o que você faz entre os outubros do que só fazer mamografia em outubro de um ano, mamografia no outro ano, achando que você está se prevenindo do câncer. Não, o que você fez esse ano inteiro para chegar em outubro fazer um exame e não ter nada? Nossa, É isso que vai fazer diferença. maravilhoso você falar sobre isso, Amandinha. Ontem mesmo, uma paciente, eu fiz um. A gente faz de rotina, né? O exame do Papa Nicolau. E não que entre no nosso papo, mas eu acho que vale trazer Sim, esse mas é a mesma exemplo, ideia. porque eu fiz o exame e aí veio um NIC1. E aí a paciente ficou desesperada. Eu mandei uma mensagem pra ela explicando. Falei, olha, a gente vai fazer um exame complementar, a gente vai, né, ter que fazer um acompanhamento mais de perto e tal. E ela ficou desesperada, ligou pra minha secretária, e eu tava resolvendo outras coisas, ligou pra minha secretária em surto, assim. Aí eu peguei e depois mandei uma mensagem pra ela. Falei, olha, mulher, a gente faz esses exames com esse objetivo. O objetivo Uhum, é uma detecção precoce. Claro que não é bacana você de repente ver e ver que tem uma alteração, né? Mas o nosso objetivo é detecção precoce. Porque se eu tenho esse diagnóstico em célula, a chance de você ter cura é altíssima, uhum. né? Então, da mesma forma com a mama, né? Eu amo, acho que a gente conversa muito sobre isso e a gente sempre tá ali postando pra incentivar, né? Ó, o treino tá Uhum. feito e independente de ter uma rotina pesada, né? De ter, né, todo o estresse, você ainda tem uma filha, né? Tem toda uma demanda alta, né? A gente tá ali incentivando pelo treino, a gente sabe que isso, né, é preventivo, a gente sabe que a dieta é preventiva. Até acho que a gente podia falar daquele estudo, Amandinha. Você acha que a gente já coloca ele agora ou a gente deixa para mais para frente ao longo do nosso papo Não, vamos já falar falar, sobre porque isso? como a gente está falando disso de mamografia, do que você faz para prevenir, a gente entra no assunto principal, né, que as pessoas falam. Então, assim, fiz minha mamografia, estou protegida. Ou, não faço reposição hormonal, nunca vou ter câncer. Ou, não tem ninguém na minha família com câncer, nunca vou ter câncer. Então, até saiu outro assunto, agora que eu já vou emendar. Que você falou que as pessoas fazem o exame, não tem nada e acham que está tudo bem. As pacientes não têm nenhum caso de câncer na família, então fala assim: não tem ninguém na minha família que teve câncer de mama, eu não preciso me preocupar. Saibam que 80% dos cânceres de mama, eles são esporádicos e não hereditários, né? A gente não está falando nem de meio a meio. Então, assim, a grande maioria das pessoas tem um achado isolado. Então, assim, na minha família teve uma pessoa que teve câncer de mama, é um câncer esporádico. Então, o esporádico é muito mais comum do que o hereditário. Então, o fato de você não ter ninguém na sua família, em nada muda para O você, teu rastreio. né? O seu rastreio, exatamente. A chance de ser um câncer esporádico é muito maior. Então, as pessoas não devem se acomodar. E as pessoas também morrem de medo da reposição hormonal, alegando que ela dá câncer de mama. E esquecem de outros fatores de risco que são muito mais potentes, muito mais conhecidos. E eu estou falando muito, eu estou falando muito mesmo. Né? Era desse estudo, né, Pan, que você estava se referindo, dos fatores de risco? Eu, Tem eu, um estudo que eu queria que você era desse? trouxesse do WHI comparado com esse outro estudo de 2015 da Sociedade Britânica, que é aquele Tá. que a gente Então, adora, o gráfico. vamos falar do porquê que as pessoas têm medo e Exato. por que não faz sentido elas terem, né? Então, a gente sabe que lá na década de 40 as mulheres começaram, a reposição hormonal veio com tudo e as mulheres começaram a fazer e perceberam o benefício que isso trazia para a vida delas, né? Melhor disposição, qualidade de vida, etc. Então,
a reposição hormonal foi bem disseminada nessa época, e com isso surgiram os estudos para avaliar o que a reposição hormonal trazia de repercussão. E esse estudo, o WHI, foi feito na década de 90, e ele avaliava, né, o risco, o desenvolvimento de câncer e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares em mulheres que fizeram uso de reposição hormonal. Reposição hormonal esta que era feita de estrogênio equino conjugado, que é o Premarin, estrogênio equino entendeu? Hormônio vindo de urina de égua, e uma progestina, ambos sintéticos, né? E esse estudo foi interrompido em 2002 porque mostrou um aumento considerável de incidência de câncer nas mulheres que fizeram uso dessa combinação, e um aumento de risco de doenças cardiovasculares também. Depois foi feita uma revisão em 2002 desse estudo e foi avaliar quem foi que fez essa reposição, como ela foi feita, e aí mudou completamente a história, né? Então, a reposição hormonal nessa época, primeiro, a gente acabou de falar, estrogênio equino conjugado e uma progestina. Não é o que a gente faz hoje em dia, o que a gente preconiza. As mulheres que fizeram uso de reposição hormonal eram qualquer mulher. E 60% desse estudo eram obesas e 40% eram sobrepeso. A gente não está nem falando de 10, 15%. A grande maioria era obesa ou tinha sobrepeso. A grande maioria também, 60%, tinha mais de 60 Quer anos. dizer, eles não levaram em consideração a questão da janela de oportunidade, né? Nada. É isso que a gente está dizendo. Então, hoje em dia, o tipo de reposição hormonal feita, ela tem uma indicação, né? A gente tem um critério de quem vai fazer. Então, são mulheres dentro da janela de oportunidade, menos de 60 anos ou menos de 10 anos. A gente sabe que não são esses hormônios que a gente usa mais, a gente fala dos bioidênticos, isomoleculares, que são hormônios com estrutura molecular exatamente é um hormônio que a gente sempre foi exposto a vida inteira, completamente diferente. As doses são individualizadas. Você vai usar tal dose, você tal dose. Não é a mesma coisa para todo mundo. Acompanhadas, né? Exatamente. São as mulheres mais bem acompanhadas hoje em dia, acho que são as mulheres que fazem reposição, porque elas vêm ao médico ali de 3 em 3 meses. E quem não pode, não pode. A gente não vai fazer reposição hormonal para mulheres que passaram da janela de oportunidade. Só que até a gente conseguir quebrar esse mito que se perdurou aí de 90 até 2002, é muita coisa. Então, a gente ainda enfrenta muita resistência da parte médica também, não é só dos pacientes, das mulheres. Os médicos não se sentem seguros e repassam essa insegurança para as mulheres. Só que eles esquecem de falar e de enxergar qual foi o maior fator de risco, né? Não foi, mesmo esse estudo com esse hormônio de urina de égua, ele mostrou que o risco aumentado, por exemplo, do estrogênio é muito pequeno. Agora, vamos comparar com esse estudo que saiu e avaliou quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. A obesidade liderou ali, assim, foi o topo do topo, foi 20 vezes mais potente do que a reposição hormonal. Estou colocando a reposição hormonal, que é o grande mito aí, como fator de risco. Então, a obesidade é o maior fator de risco para o câncer de mama. E é muito isso, né? A gente aprendeu também que reposição hormonal causava câncer, né? Então eu Sim, lembro que sim. quando eu fiz residência, a gente. Quanto tempo você tem de formado? Acho que a gente tem mais ou menos a mesma. 18. Eu tenho 16, 17, vou fazer agora. Então a gente aprendeu isso na residência, né? Eu lembro que, nossa, o Uhum. que eu sabia de reposição hormonal? E aí a gente começou, né, na prática de consultório, a sentir essa limitação mesmo, e aí eu já achava que tinha que fazer, não era possível, e aí foi aonde começou a nossa busca por estudos, por estudar sobre, Uhum. e comparando, né, o WHI, que eu acho que é da onde veio todo esse medo, e toda essa replicação, e eu acho que a gente também foi esse médico que falava isso, e graças a Deus que a gente saiu da curva e foi estudar, foi buscar informações de qualidade, foi olhar estudos, né, e a gente
fala muito, né, que a medicina é uma verdade de ciências transitórias, né, porque sai estudos novos, muda, e aí muda toda a nossa ideia, né, então a gente tá aqui o tempo todo em aprendizado, e aí o estudo que eu gosto muito, né, aquele estudo que foi feito pela Sociedade Britânica de Menopausa, que foi feito em 2015, que eles pegaram um grupo de 1.000 mulheres dos 50 aos 59 anos, e aí eles viram na população geral quantas mulheres tiveram casos de câncer de mama. Eu posso até depois deixar aqui como referência aquele gráfico, que ele é muito legal. Uhum. E aí eles mostram que na população geral dessas 1.000 mulheres, 23 casos de câncer de mama na população geral. Para quem usou hormônio sintético, a gente teve 4 casos a mais. Porém, os mesmos 4 casos a mais para mulheres que usavam pílula. Então, aquela mulher que usou Uhum. pílula a vida inteira, quando chega na menopausa, o médico olha para ela e fala: Não, não, eu não vou te dar hormônio, não, porque o hormônio causa câncer, mas você usou hormônio sintético a vida toda, né? E aí a gente tem nesse mesmo estudo mostrando que para quem usava estradiol bioidêntico, a gente teve 4 casos protetores. Para mulheres que fumavam, 3 casos a mais. Para mulheres que bebiam 2 drinks de álcool por dia, a gente teve 5 casos a mais. E para mulheres que tinham obesidade, MC maior do que 30, ganho de peso, a gente teve 24 casos a mais. E para quem Uhum. treinava, a gente teve 7 casos protetores. Exercício de moderada intensidade, 2 horas e meia por semana, 7 casos protetores. Então, para mim, esse estudo eu mostro para todas as pacientes, porque ainda vem, né, a mulher de 50 anos é a mulher que escutou o que a gente escutou, né? Então, o hormônio causa câncer. Às vezes ela nem comenta com ninguém que ela tá usando reposição hormonal, porque ela sabe que vão falar e aí vai piorar até o cenário, Uhum. né? E aí eu mostro para todas as minhas pacientes. Então, olha, o nosso estilo de vida é muito mais causador de câncer. Inclusive, os oncologistas não estão discutindo isso com as mulheres que tiveram casos de câncer de mama, né? Então, eu acho essencial. E não tem fórmula mágica, é uma tarefa de casa bem feita. A reposição hormonal, ela é cerejinha do bolo. E fato que a gente vê que essas mulheres que fazem reposição hormonal são mulheres muito mais cuidadas, são mulheres que acompanham, que fazem rastreio, que estão fazendo toda uma rotina. E aí, Amandinha, eu queria te perguntar se muda alguma coisa para uma mulher que teve histórico de câncer de mama. Você falou de começar o diagnóstico ali, o rastreio, na verdade, o rastreio com Uhum. mamografia. Com 40 anos, se muda alguma coisa para as mulheres que tiveram históricos e qual seria esse fator de risco para essas mulheres? Se a mulher tem um antecedente familiar só de câncer de mama, a gente fala que, na teoria, ela é o mesmo risco, não aumenta o risco dela, é considerado um câncer esporádico. Então, ela seguiria a mesma rotina. Por que eu falei em teoria? Porque só quem tem um caso na família sabe o que isso impacta no peso, na cabeça dessa mulher, né? Que tem ali um parente que teve o câncer de mama. Mas a ciência existe para nos dar segurança. Então, a ciência nos assegura em manter uma rotina normal. Agora, quando a gente tem dois antecedentes familiares de primeiro grau com câncer de mama, então a mãe, a irmã, a tia não é nem considerada primeiro grau, mas vamos colocar dois antecedentes próximos, a gente, desculpa, estão me ligando aqui. A gente tem, aí ela é considerada alto risco. Então, alto risco, a gente tem que olhar de uma maneira diferente. Então, ela vai fazer o ultrassom e a mamografia intercalada, e a gente introduz a ressonância como um método diagnóstico a mais, né? A gente fala que a ressonância ela é muito mais sensível para detectar. Então, a gente intercala isso, tá? Então, ela é considerada alto risco, mas o que muda é apenas o rastreamento, um rastreamento mais invasivo. Não muda em nada a indicação ou não de fazer reposição hormonal, etc. Ela pode fazer da mesma maneira, o que vai mudar é o rastreamento dela. Uhum. E tem situações, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama com 38 anos. Muda o rastreio, né? Então a gente teoricamente anteciparia, faria a primeira mamografia com 35 anos, tá Isso, correto? isso, isso. A gente antecipa a partir dos 35, né? Se a paciente fez radiação, já teve um tumor em mediastino, se ela fez radioterapia também, a gente faz antecipa para 35 anos, mas aí são indicações muito restritas, né?
Mas em linhas gerais é isso. Se você teve, você é considerado alto risco, você começa a partir dos trinta e Você cinco e não a antecipa o partir teu dos rastreio. 40. Tá, outra Isso. pergunta, Amandinha, é se você falou de fazer esse intercalar com a ressonância. A ressonância, ela substitui a mamografia ou teoricamente eu deveria fazer mamografia, ressonância e ultrassom de mama para essas mulheres que são alto risco? E aí a cada 2 anos eu pediria ressonância? Qual que é a rotina? Não substitui de jeito nenhum, mas é o intercalado mesmo, né? Você faz um ano, você faz ressonância, depois você faz a mamografia e o ultrassom. Perfeito, Então, depois ressonância, depois mamografia e ultrassom. Porque a perfeito, ressonância, eu brinco que ela vê até o que ela não precisa ver, né? Ela vê coisa demais. Mas para essas mulheres é importante isso, né? A gente é um pouco mais invasivo mesmo para as mulheres de alto risco, mas perfeito, não é um exame indicado para pacientes de baixo risco. As perfeito. pessoas estão fazendo ressonância ao invés da mamografia e a gente acaba sendo mais invasivo porque a ressonância detecta alterações que não são precursoras, vamos dizer assim, sem significado clínico, e aí as pacientes são submetidas a biópsias, a punções desnecessárias. Então, é um exame restrito para paciente de alto risco, ou após uma avaliação do mastologista, se ele achar que é válido a ressonância após uma alteração da mamografia, aí ele vai pedir, mas não é um exame de rotina para mulheres de baixo risco. Perfeito. Outra pergunta importante é, em mulheres que estão em acompanhamento, então depois que eu já ajustei dose da TH, aquela mulher que já está num acompanhamento semestral, é isso que eu oriento para essas mulheres, Uhum. depois de estruturado, não na transição que é mais difícil, que às vezes a gente vê a cada 3, 4 meses, mas aquela mulher que já está mais organizada ali da parte hormonal e que ela faz um controle semestral. E aí eu, muito louca, eu acho que a gente até já discutiu isso, mas eu tenho essa. Vou dizer que é um excesso de cuidado, tá? Mas aí eu acabo pedindo a avaliação com ultrassom semestral. Então eu faço geralmente de rotina o semestral de ultrassom e a mamografia anual. Você já me falou sobre isso, mas queria saber a tua opinião, o que você faz na prática. Eu acho que é muito mais pra gente falar, ó, realmente tá tudo bem, não tem motivo pra. Não, Pan, eu acho que é exatamente o que você falou. Não existe um consenso dizendo assim, mulheres em terapia hormonal devem fazer isso e mulheres sem terapia hormonal devem fazer esse outro, tá? Não existe isso. Mamografia sem discussão uma vez por ano, tá? Perfeito. Agora, não vejo problema nenhum, acho uma segurança a mais para a gente, como médico, porque nós somos muito questionados em relação à terapia hormonal, e para paciente que também fica extremamente insegura ainda, infelizmente, fazer um ultrassom semestral e a mamografia manter anual. O ultrassom é um exame inócuo, não é um exame que emite radiação, né? Não é um exame que traz prejuízo nenhum para a paciente, vai trazer paz para o coração e não vejo problema nenhum fazer dessa maneira, um ultrassom semestral, mamografia anual. Em tese, em livro, não muda em nada o rastreamento de uma mulher com TH e sem TH. Ela mantém o mesmo rastreamento, mas não vejo nenhum, acho bacana isso. A gente tem esse ultrassom a cada 6 meses e o exame clínico. Perfeito. Ô, Mandinha, e aí eu vou aproveitar para já entrar nesse papo das lesões. Então, assim, quantas pacientes chegam desesperadas porque foram lá fazer o ultrassom e aí o médico falou: olha, tem um nódulo aqui na tua mama. E aí a paciente já chega chorando, olhou lá no Google, Sim. viu que tá, nossa, tô com câncer de mama. Então, assim, às vezes aí você vai olhar o exame, é um cisto simples, que não tem absolutamente nada, tá ali um BIRADS 2. Então, queria que você falasse um pouquinho desses achados ultrassonográficos e até dos achados, né, na mamografia, o que talvez seria uma lesão suspeita, acho que a classificação, Uhum. acho que a gente pode entrar um pouquinho nisso, né? O que você acha? Sim, tanto o ultrassom quanto a mamografia, ele tem uma classificação que chama BIRADS. É uma graduação de achados mamográficos e ultrassonográficos. Então, tem o BIRADS vai de 0 até 6. O BIRADS 0, ele é um achado inconclusivo. Então, ela fez o exame, achou alguma coisa, mas não conseguiu avaliar o que é isso que ela achou, tá? O BIRADS 1 é uma mama completamente normal, o BIRADS 2 é uma mama com achados benignos, ou seja, se for mamografia, calcificações normais, se for um ultrassom.
O implante mamário é um achado, mas é um achado benigno, tá? Um cisto é um BIRADS 2, porque é um achado, tem alguma coisa ali, mas é completamente benigno. O BIRADS 3 são achados suspeitos, mas 95% de benignidade, né? De chance de benignidade. O BIRADS 4 é um achado altamente suspeito, que a gente chama. E neste caso, a partir do BIRADS 4, a gente tem indicação de uma investigação citológica, que é a punção, ou uma biópsia. Então, é a partir do BIRADS 4. O BIRADS 3 é um achado, como eu disse, tem 95% de chance de benignidade. Nestes casos, o que a gente faz? A gente precisa de um acompanhamento num menor espaço de tempo. Então, ao invés da gente olhar para essa mulher só daqui a um ano, a gente vai repetir esse exame em 6 meses. Por que isso? Porque os estudos mostram que em 6 meses, por mais que tenha alguma evolução, a mulher não terá nenhum prejuízo no prognóstico, na sobrevida, na mortalidade, na morbidade, se ela ter esses 6 meses de atraso diagnóstico. Perfeito. E em 6 meses, se tiver alguma mudança de aspecto, de tamanho, mordia, aí sim ele vai ser classificado como 4 e vai ter indicação de uma investigação através de punção ou biópsia, né? Então, existem muitos achados que são benignos. Então, cisto, é o que a Pô falou, cisto é um achado benigno. Nódulos, tem muitos nódulos, vai depender do formato, vai depender do tamanho, vai depender da morfologia, ele vai ser considerado com maior risco de benignidade ou não. É muito importante explicar para as pacientes que lesão benigna sempre será benigna. Eu acho bacana, ontem eu ouvi uma paciente minha falando assim, nossa, o meu médico falou que eu tenho um pólipo no intestino, então eu tenho que tirar, porque esse pólipo pode se tornar um câncer. E o meu médico disse, diferente do que tem na mama, que, por exemplo, na mama, se é benigno, é benigno, mas no intestino não. O benigno pode virar maligno. Eu falei, nossa, é legal isso, porque eu entendi o porquê que as pacientes têm tanto medo, né? Que em outros órgãos, lesões benignas podem se malignizar ao longo do tempo. E na mama, não. Então, se você tem um nódulo que já foi classificado como benigno através de uma punção, de uma biópsia, ele vai ser sempre benigno. O câncer já nasce câncer. Ele não se torna um câncer ao longo da evolução. Então, nódulo de mama benigno, essa mulher é a mesma mulher da que não tem o nódulo. Ela não tem um risco maior, ela não tem ela não tem contraindicação em fazer reposição hormonal, então é um achado que não muda em nada o prognóstico dela, o rastreamento dela. Perfeito. Ô Mandinha, e até o que eu vejo muito, né, até para acho que vale a gente pontuar, o que seria benigno, né? Então, assim, o cisto, né, que é esse achado com água, com líquido, ou Uhum. você vê ali um nódulo, que é um nódulo regular, bonitinho, bem delimitado, né? Não é uma lesão que Estável, que não mudou, né? exato, então isso dá pra gente muita segurança e, claro, o examinador que tá fazendo esse exame, né? Então, o médico que fez o ultrassom, isso também é muito importante, porque muitas pacientes acham que, inclusive, é um técnico que tá ali fazendo e não é, né? Por isso que é sempre importante, né, a pessoa que te avalia. Então, eu sempre tento dar indicações de colegas pro Sim, isso ultrassom, faz né? muita diferença. Então, e aí quando a gente tem uma lesão ali que é suspeita, e aí a gente vai talvez partir para uma investigação maior, e aí talvez ir para esse caminho. Eu falo que não tem espaço, né, Mandinha, em 2025 a gente ter um BIRADS 4 e falar, não, vamos acompanhar, né? Acho que é biópsia mesmo, e aí a gente vai seguir, né, para os outros E nem processos. as pacientes, a mama, como a gente falou, mama é um medo, a paciente tem Absurdo, tanto né? medo que às vezes a gente é até mais invasivo do que precisaria mesmo. Às Talvez com a vezes, questão dos ultrassons, né? quantas vezes eu não mandei biopsiar um BIRADS 3, É? que em tese não precisaria, mas é o que você falou, a gente depende da qualidade do exame, tem a ansiedade da paciente, então assim, depende de uma bela avaliação, mas esses critérios existem para nos nortear, mas não quer dizer que a gente precisa sempre não, né, não permitir ali outras condutas entre esses diagnósticos, essas classificações. Aí depende de uma avaliação mesmo do especialista. E a maior parte das lesões do BIRADS 3 são fibroadenoma?
Ou tem outros? Ma- A maior Maior parte, né? parte, A maior maior parte. parte. Por isso que eles tendem a ficar estáveis e aí nos dá mais segurança. Você faz um ultrassom, 6 meses ele está do mesmo jeito, 6 meses do mesmo jeito. Em 2 anos, se ele se acompanha de 6 em 6 meses por 2 anos. Depois de 2 anos, se ele não Já. mudou, ele passa a ser classificado como dois, porque aí deixou de ser suspeito. Ele já entrou numa normalidade para paciente, né? Uhum. Para paciente, ela nunca vai achar normal, né? Ela vai sempre ficar com aquela pulguinha, eu tenho um nódulo. Não, e paciente portadora de nódulo mamário, eu falo que ela se priva de tantas coisas por conta desse nódulo. Ela acha que ela se tornou uma pessoa diferente que não tem direito a mais nada. Elas não usam mais nem DIU hormonal, elas não usam, não fazem reposição hormonal, elas não colocam prótese, elas não fazem mais nada porque elas têm um nódulo. Ô, Mandinha, eu lembro de até ouvido uma história de desodorante que causava nódulo. Você já ouviu isso? Quando eu era mais Sim, mocinha, sim. assim. A cada história que a gente escuta, né? Quantos E eu mitos? falo, só que as pessoas colocam, criam esses mitos e se esquecem dos outros, né? Que é o que a gente acabou de pontuar. Que médico que fala, por isso que eu falo que eu tenho muito orgulho mesmo desse grupo de médicos que a gente criou, porque que médico que perde parte da consulta orientando que a paciente tem que fazer atividade física e emagrecer? E isso, gente, eu tenho uma paciente que passou comigo e falou assim, é muito interessante como elas já estão muito ligadas nesses assuntos. Ela falou que ela tem um médico dela que acompanhou ela a vida toda, foi o médico que deu o contraceptivo, foi o médico que fez o parto, e agora ela procurou ele porque ela estava com muitos sintomas de menopausa, passando muito mal. E ele falou para ela que ele não ia fazer, ela não ia fazer reposição hormonal, porque reposição hormonal dava câncer, não tinha por que ela fazer isso, sendo, que os sintomas iriam passar. E aí ela falou para ele, mas doutor, você me passou pílula por 15 anos. Eu achei muito legal. Eu falei, você está estudando. Ela Gostoso, falou assim: né? eu ouvi vocês falando. E gente, é o hormônio sintético os médicos passam a vida toda para as mulheres. Não estou dizendo que não pode, mas estou dizendo, essa mesma pessoa contraindicou o uso de um hormônio bioidêntico isomolecular para uma mulher que está sofrendo cheia de sintomas. E digo mais, ela falou assim: que se eu quisesse, tudo bem, eu podia usar a tibolona. Aí eu falei assim, que tipo de medicina que a gente está aplicando, né? Eu falei assim, se você fizer reposição hormonal e praticar atividade física, emagrecer, dormir bem e ter uma estabilidade emocional, não ter um estresse, você diminuiu 5 riscos para câncer de mama que ninguém fala. Então, entendam, obesidade, insulina alta. Eu falo que se você tem que ter medo de hormônio, tenha medo de insulina. Resistência insulínica é o maior fator de risco para câncer de mama. Pois é. É isso. É E eu isso. perco meia hora da minha consulta convencendo elas a fazer Eu falo a musculação, mesma a coisa. emagrecer, a... Eu falo a mesma coisa. Eu perco, né? A gente investe um tempo da A consulta, gente ganha, né? né, para poder ficar ali batendo nessa tecla e explicando para paciente a importância que é o estilo de vida para o tratamento. Mas fato, né, eu acho que muitas pacientes que têm nódulos BIRADS 3, nódulos benignos, chegam desesperadas, né, e até com essa sentença de que é contraindicado a reposição hormonal no meu caso, sendo que não, na verdade você tem toda a possibilidade de fazer TH. Agora, uma coisa que eu falo muito para as minhas pacientes, sabe, Amandinha? Não dá para a paciente vir, passa comigo, eu oriento isso, ela vai no mastologista dela, o mastologista dela senta a lenha nela, né? E fala um monte de coisa, você tá usando hormônio e você vai ter câncer, então a gente precisa ter uma equipe alinhada, né? Então, o profissional que vai cuidar dessa paciente Uhum. precisa ser um profissional que ela tenha também, né, junto com esse mastologista, uma segurança para seguir nesse tratamento, né? Porque senão ela fica nesse meio do caminho, né? Eu vou aqui, ela me fala essa coisa. Aí eu vou no outro, o outro me fala outra coisa, né? E a paciente fica ali desesperada, né? E é o mesmo medo da paciente que tem um histórico familiar, né? A paciente que tem um caso de câncer de mama na família é outra paciente que não faz mais nada da vida dela. É o mesmo raciocínio do nódulo. Essa mesma paciente, ela não vai querer, não vai fazer e vão contraindicar a terapia hormonal para ela. Essa paciente não vai usar pílula, não vai usar contraceptivo, não vai usar nada,
por conta desse antecedente familiar. E a gente tem que. Por isso que eu falei, parece uma coisa sem importância, mas a gente entender que mais de 80% dos cânceres são esporádicos, eles nos dá, vamos dizer assim, duas questões que a gente precisa avaliar. Então, quer dizer, que se eu não tiver nenhum câncer na família, eu não preciso me preocupar? Não, porque 80% não tem caso na família. E o fato de eu ter um caso na família faz com que eu precise me preocupar muito? Também não. Lógico que você tem que se preocupar porque você é mulher, você tem mama, você tem isso. Só que não muda as suas possibilidades ao longo da sua vida, né? Isso é muito importante que as mulheres se privam demais. E os médicos são os grandes culpados disso. Eu, por mim, você falou, né? Na nossa residência, na nossa formação, A gente a já gente fez isso. aprendeu isso. E é por quê? Porque o estudo tradicional, ele não agrega a nossa formação tradicional, ela não agrega estudos científicos que vão surgindo. É aquela faltou a palavra. Medi- Aquela matéria já uma tem medicina aquele focada em roteiro. doença até, né? Não, e já tem aquele roteiro do que você vai aprender naqueles 6 anos, ponto. Não, eles não vão agregando, agora vamos falar das novidades, dos estudos novos que saíram. Isso cabe a nós. Então, eu falo que o médico, se ele não quer fazer, ele pelo menos não contraindique. Se ele não tem a capacidade técnica, se ele não está atualizado, fala assim, fala, olha, esse assunto eu não tô, procuro um especialista, eu não tô capacitado e pronto, não vejo problema, mas não contraindica porque você coloca um problema na cabeça dessa mulher que ela não vai tirar nunca mais. É isso. Ô, Mandinha, e outra coisa que eu pensei aqui, que eu acho que vale a gente trazer, minha mãe teve câncer de mama e eu devo fazer algum rastreio, né, com relação à parte genética? Qual é a orientação que essa mulher pode ter? Sou eu que faço a pesquisa genética, a Uhum. mutação? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, que eu acho que gera bastante angústia e preocupação. De novo a mesma coisa que a gente sabe o que é a teoria, né, e o que às vezes a gente pode fazer na prática, né? A gente pode fazer pesquisa genética, a indicação, vamos dizer assim, para pesquisa genética em pacientes de alto risco, ou seja, se a gente tiver dois antecedentes familiares de primeiro grau, então é a mãe, como eu falei, a mãe e a irmã, a mãe e às vezes a filha, a primeiro grau, você é considerado alto risco e tem indicação de fazer a pesquisa genética. E a melhor pessoa para fazer a pesquisa genética é a pessoa que teve o câncer e não a pessoa que não teve. Vou explicar o porquê. A ideia é a gente saber se esse câncer foi desenvolvido por uma mutação genética. Então, se a gente fizer a pesquisa genética na pessoa que teve o câncer, a gente já sabe que ela tem o câncer. Se não vier alteração genética, a gente sabe que esse câncer não é por mutação. Então, ninguém mais da família vai ter. Agora, se a gente fizer e vier alterado, a gente sabe que tem mutação genética. Aí a gente tem que avaliar todo mundo da família se tem também. Então, o ideal seria a Então, paciente que teve fazer essa pesquisa. portadora. Por Aham. quê? Vamos fazer, eu não tive, minha mãe teve, eu faço em mim a pesquisa. E veio negativo, tá? Que não veio que eu não tenho a mutação. Quer dizer, é verdade Eu vou ter que absoluta? fazer. Não, né? Eu vou ter que fazer em todo mundo, Aham. sabe? Então, assim, se a pessoa que tem o câncer não for mutada, eu não preciso fazer em mais ninguém, porque eu vou saber que o câncer dela veio por uma outra causa que não uma mutação. Agora, se eu fizer numa pessoa que não teve câncer, pode ser que só ela não tenha a mutação, mas as outras pessoas têm. Então, você vai ter que investigar a família inteira para sempre. Então, faz muito mais sentido fazer na pessoa que teve. Por que que eu falei em tese? Eu sei que você ter a sua mãe com câncer de mama é uma carga pesada, Uma então faz angústia. com que a paciente fique com medos, entendo, eu também teria, mas, como eu expliquei, em tese é um câncer esporádico, não vale a pena, não faz sentido a gente fazer essa pesquisa genética, senão teria que fazer em todo mundo, tá? O que faz aumentar a suspeita de que seja genético é a idade que esse câncer apareceu. Então,
Cânceres que aparecem em mulheres mais jovens, a minha mãe teve câncer com 40 anos, com 38 anos, aí faz com que acenda ali a luzinha de que tem maior chance de ser genético, e aí acho válido fazer na mãe, né, que teve, não em você. E aí, se a mãe tiver, os testes genéticos, quando a gente faz nos laboratórios, se for detectada a mutação, o próprio laboratório oferece para as mais 6 pessoas da família a pesquisa de gratuito, já está Uau, incluído na na pesquisa. pesquisa. Então, por isso que faz muito mais sentido fazer em quem teve, porque você quer saber se aquilo é genético ou não, né? Ô, Mandinha, e a pesquisa é BRCA1 e 2 ou pesquisa outros genes também? O BRCA1 e 2 é o mais específico, né, para mama e ovário, é o que tem a maior expressão. Então, assim, uma mutação, ela aumenta em 60 a 70% o risco de câncer de mama, que foi igual que todo mundo conhece, o da Angelina Jolie, Exato, eu ia que ela falar até. detectou essa mutação. Sim, e ela foi extremamente crucificada. Nossa, tirou a mama só porque, gente, ela E ela fez Oforé também, não tinha uma fez? mutação que aumentava em 70%. Oi, ela fez adenomasté profilática e E Oforé Oforé, fez. né? Uhum. É, ela tinha uma mutação que aumentava em 70% o risco dela ter câncer de mama. É indicação realmente de fazer. Só que aí a Angelina Jolie fez, eu também vou fazer, porque minha mãe teve. Aí um assunto sério se torna banal. Mas não, quem tem alteração genética tem indicação de fazer adenomastia profilática, tá? É para isso que a gente pede a pesquisa genética. Eu tenho Porque uma senão vai mutação, gerar eu uma sei que eu ansiedade tenho mais. absurda, né? Eu tenho positivo, tá? E aí, o que que eu faço com essa informação? Quando é que eu vou ter, né? Exatamente. As pessoas fazem, aí tem positivo, fala assim, nossa, então eu tenho uma mutação, eu não vou fazer reposição hormonal. Não é essa a questão. A gente não faz a pesquisa porque você tem um risco genético de ter o câncer, independente do que você faça de reposição ou não. Então você vai, se você tem a mutação, você faz a adenomastia profilática e faz a reposição hormonal depois, não tem problema nenhum. Então não é esse o objetivo. Não peçam teste genético como critério de fazer ou não reposição hormonal. Não faz Perfeito. sentido nenhum. Perfeito, Isso é para Amandinha. detectar se você tem alteração genética. Se você tem, você tem que fazer alguma coisa com esse resultado. Se você não tem, você é uma pessoa sem risco genético. É isso. Perfeito. E a Angelina Jolie fez a adenomastia, fez a Oforé, Retirar. porque ela tinha a mutação que aumentava o risco de câncer de ovário também. E aí ela pode fazer reposição hormonal. Seguiu vida tranquila e plena, né? Exato. Seguiu vida tranquilamente. Ela tirou os órgãos produtores de hormônio, os órgãos que ela tinha o risco de ter o câncer, e ela faz a reposição hormonal que não vai aumentar o risco de câncer nesses órgãos. É esse o Perfeito. raciocínio que a gente tem que ter. Que é um raciocínio, eu sei que é difícil, mas é um raciocínio que a gente tem que ter, porque senão vira, Faz o que as com a pessoas começam a informação? tomar condutas, começam a tomar condutas assim, sem nenhum critério. Perfeito, Amandinha. Eu acho que foi um papo muito bom. Acho que a gente. Não vejo muito sentido da gente entrar em lesões malignas, em BIRADS 4, em coisas mais específicas, porque isso já vai estar ali com o especialista, né? Com esse acompanhamento. Uhum. Não sei se você acha que faltou algo que você quer trazer, algo importante que você queria deixar de orientação. Você acha que tá legal esse papo? Me ajuda pra gente poder Não, eu conduzir. acho que a gente falou dos principais medos e dos principais mitos, né, que engloba mulher e mama. Então, eu acho que a gente conseguiu abranger todos os assuntos. Pô, a gente falou das lesões benignas, que a mulher é uma mulher normal, o rastreamento correto. Vamos parar de ter medo de mamografia, vamos parar de ter medo de reposição hormonal e vamos ter um estilo de vida saudável, que é a única coisa que você pode fazer para prevenir não só o câncer de mama, né? Mas como Todos os outros cânceres. todas as outras doenças. Perfeito, Amandinha. Nossa, maravilhoso esse papo. Só agradecer, foi brilhante. É algo que o tempo todo a gente, né, fica com a paciente e às vezes fica a nossa palavra ali, mas tem outras, né, crenças ou até outros colegas. Então eu acho que de fato esse tipo de informação a gente precisa difundir sem parar.
né? E aí ter uma especialista, ter uma mastologista, ter alguém como você, né, aqui trazendo e falando sobre esse assunto, eu acho que dá pra gente muita tranquilidade e muito mais segurança para essas mulheres também. E eu acho que esse tipo de informação só precisa ser passado pra frente. Então, nossa, só te agradecer nesse Eu que sabadão. Então a gente tá agradeço. aqui gravando num sábado, né, Mandinha? E aí você deixou de ficar com a tua filha, com a tua família pra estar aqui comigo e trazendo essa informação pra essa mulherada. Então, nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. Fazer o que a gente ama não é trabalho, né? É prazer. Então, eu agradeço por esse presente para o meu sábado. Ah, bonitinha. Muito obrigada, Mandinha. Obrigada mesmo, Obrigada, viu? Fã. Obrigada. Um Super beijo. beijo pra Beijo para você. todos.